Nós estamos falando a respeito de parábolas, nas parábolas que nós encontramos na Escritura, as parábolas de Jesus. Irmãos, eu acredito que a maioria de nós já ouvimos esse ditado, né? De boa intenção está cheio o inferno. E não é uma coisa tão boa de nós estarmos ouvindo, né? Isso dói um pouco no ouvido, e quando se trata dessa palavra inferno, principalmente. E hoje nós vamos estar conversando um pouco, vamos estar juntos meditando em algo que era real nos tempos de Jesus. No tempo em que Jesus estava caminhando aqui entre os humanos, né, os seres humanos, estava aqui na Terra, literalmente, e que parece que não mudou tanto nos nossos dias também. Parece que ainda essa frase pode ser bem usada ainda. E nós vamos estar olhando para essas palavras que nós vamos ver hoje, lá no livro de Mateus, no capítulo 21, do versículo 28 ao 32, onde nós vimos a parábola dos dois filhos. E eu gostaria que um dos irmãos pudessem estar lendo para nós. O Wagner, está fácil para você aí, Wagner? Você pode ler para nós, fazendo um favor? Do versículo 28 ao 32. Mateus 22? Mateus 21. 21? 21. Do 22 ao 28? Do 28 ao 32. Vamos lá, 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhe mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isto, vocês não se arrependeram e nem creram nele. Até o... Tá bom, hein? Obrigado, meu irmão. Tá bom, tá ótimo, Wagner. Obrigado, viu? Esta parábola, ela serve de alerta para todos nós. Tanto nós, os homens, as mulheres, jovens, nós que estamos caminhando com Cristo, né? Pois hoje nós somos filhos do homem. Lá em Mateus 18, versículo 11, ele diz que porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E quem são os que estavam perdidos? Quem são? Né? Toda a humanidade. Toda a humanidade estava perdida, sem a vida real com Deus. Judeus, gentios. E a vontade de Deus é de estar com o seu povo. Deus quer estar com o seu povo. Com toda a humanidade, na realidade, porque todos foi Ele quem criou. Toda a humanidade foi Deus quem criou. E Ele tem essa vontade de estar com o seu povo. E lá, o capítulo 1 de Mateus, ele relata que a Virgem Maria, ela estava para dar à luz, né? E ia colocar o nome de Jesus no filho dela, quando viria ao mundo. E ele fala lá no versículo 21, que ela estava para dar à luz, ia colocar o nome, no filho de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E eu creio que todos aqueles que creem, que confessam o nome de Jesus,
se torna um povo de Deus. E isso que ele veio fazer, né? Foi isso que ele veio fazer. Ele veio para salvar e resgatar aquilo que era seu. E o versículo 23 diz que eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus tinha realmente a intenção de estar com o povo novamente. E Mateus está relatando isso para nós, está mostrando para nós que Deus tem um povo que é dele, Deus tem filhos aqui na terra. E João Batista, ele veio testemunhando claramente acerca de Jesus, declarando que Jesus realmente era o Messias. Nós podemos ver no capítulo 3, né, de Mateus, de 11 a 12, e lá no livro de João, ele deixa bem claro, pois eu, no capítulo 1, 34, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Quem? Jesus. Então, esse Emanuel, ele veio no mundo. João estava testemunhando, dizendo, ele já está aqui no mundo. O Messias já está aqui no mundo. Ele veio para resgatar aquilo que é dele verdadeiramente. O Filho de Deus está no mundo, que é o próprio Jesus, né? Que Mateus está relatando, que é o Deus conosco, que estava junto com o povo seu, com os seus filhos. Deus queria estar com seus filhos. Notamos agora uma parábola, né? A resposta dessa parábola que Jesus está dando em contestação a uma pergunta que os sacerdotes eles tinham feito lá no versículo 23 do capítulo que nós estamos vendo hoje, do capítulo 21, né? A pergunta foi feita com o intuito de colocar Jesus à prova, de estar provocando Jesus, de fazer com que ele viesse a declarar que ele não era verdadeiramente o Messias, né? Ou até mesmo eles fazem isso para que se ele fala que ele é Messias, eles mandam prender Jesus, né? Ele podia entregar Jesus nas mãos dos romanos. Então, se ele diz que ele é realmente o Messias, eles entregam ele na mão dos romanos. E se ele nega, ele podia tirar a autoridade que ele tinha sobre o povo, né? E eles queriam que ele negasse essa autoridade sobrenatural que Jesus tinha. Quando ele falasse que realmente quem ele era, ou então até mesmo se ele negasse, se ele falasse quem ele era, eles prendiam e falavam que ele estava blasfemando. Mas se ele negasse, ele perdia todo o poder sobre o povo. E os fariseus, doidos e querendo colocar Jesus à prova e tirar aquele poder que ele tinha sobre a humanidade, sobre o teu povo, sobre o povo que era escolhido. E Jesus, por sua vez, os convocou a fazer uma declaração semelhante ao que eles tinham pedido, acerca de João Batista. E eles não ousaram fazer isso, no versículo 27, do capítulo 22, do 28, né? Não acreditando neles, João testemunhou claramente acerca de Jesus, declarando que ele era o Messias. Se a gente olha lá em João, como nós já vimos lá em João, capítulo 1, né? Do 32 a 34. Nós já sabemos, ainda não dá para a gente ficar lendo muito, é muita coisa para a gente ver, tá? Mas ali, quando a gente olha no capítulo 21 do livro de Mateus, e a gente vai olhar no versículo 27, eles não ousaram dizer quem João realmente era, com medo. E é aí que Jesus vem trabalhar sobre essa parábola. E essa parábola no original provavelmente é representada pelo versículo 28 até o 31, do capítulo 21 ali, do versículo 28 ao 31. Essa é a parábola central que Jesus Cristo quer falar com aqueles homens. Mas o versículo 32 é o comentário de explanação suprido pelo autor. O autor queria enfatizar muito isso daí para mostrar o que está realmente acontecendo, o que Jesus Cristo realmente queria mostrar para aqueles homens ali. Mateus usa o versículo 32 para poder convencer o povo do que realmente Jesus queria falar com todo o povo, até conosco, né? Com todos nós também. A principal lição da parábola, ela visa enfatizar que Deus requer obediência real. Esse que é o ponto que Jesus quer levar a todos os seus ouvintes ali.
E Mateus está enfatizando isso, querendo mostrar para nós também, para aquele povo na época, quando ele escreveu as palavras de Jesus. Ele quer enfatizar bastante que Deus requer obediência real. É isso que Deus está procurando em seus filhos. E não meramente as boas intenções, né? Ou um culto somente com os lábios, ou a intenção de professar e fazer um culto ou algo que se mostre que está fazendo alguma coisa para Deus. Ele não quer somente um culto pelos lábios ou a intenção de professar, de fazer. Deus quer que realmente as pessoas vivam o que ele está ensinando, o que ele está falando, para que ele chamou cada pessoa. Ele quer que todos os seres humanos vivam realmente o que eles estão aprendendo de Jesus Cristo. Deus, ele não está avisando só as coisas que estão sendo realizadas, ele quer ver a mudança interna de todas as pessoas. Ele quer ver o verdadeiro Espírito habitando em nós, em todo ser humano. Alguns filósofos gregos, eles ensinavam que a intenção é mais importante do que a realização real. E que a única coisa realmente boa é a boa vontade. A boa vontade. Amados, lembramos que nós iniciamos lembrando, né, desse ditado. De boa intenção, o inferno está cheio. O inferno está cheio. Os judeus, eles tinham uma parábola que refletia uma ideia não muito diferente da opinião desses filósofos, né? Que a intenção é mais importante do que o ato, que a atitude tomada. E tem um escritor, um filósofo do passado, Stringer Billinger. E é isso aí, gente, é em inglês, né? O meu tá bem ali, né? Ele cita uma parábola dos judeus no qual Deus teria oferecido um campo a todas as nações. E somente Israel se interessou em assumir a responsabilidade de cultivar esse campo. Porém, tendo assumido a responsabilidade, eles não tocaram no campo. Todavia, embora abandonado, o campo continuava pertencendo a Israel. Porque pelo menos que eles tiveram a intenção de cultivar, algum dia eles queriam cultivar, eles tinham essa intenção de cultivar. Então, para os judeus, só essa intenção de cultivar já valia. Era deles, mas eles não mexiam no campo, não cultivavam o campo. Mas no pensamento dos judeus, só a intenção já dizia que o campo era realmente deles. Para os rabinos, essas boas intenções eram dignas de louvor. Só as intenções. Era boa de louvor. Quer fosse o campo cultivado, quer não fosse cultivado. Essa intenção já era o suficiente, já era louvável perante Deus, né? O pensamento dos rabinos lá na época. Essa atitude dos judeus é contrária ao espírito da parábola que Jesus está ensinando para nós aqui. As boas intenções não são más e podem ser dignas de louvor. Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus requer o serviço real de todos os seus servos. Deus não quer só a intenção de fazer algo. Ele quer o serviço real de todos nós que somos servos. Jesus talvez tenha proferido essa parábola em algumas ocasiões, a fim de justificar o seu ministério entre os publicanos e as prostitutas. É bem provável que ele tenha usado essa parábola no meio dos publicanos e das prostitutas. E isso provocava muito a ira dos fariseus na época. E também dos outros líderes religiosos.
porque mexia no caráter da pessoa. Não só o fato como viviam lá os judeus, né? Os fariseus e os líderes religiosos, só com uma intenção, mas Jesus estava provocando para que eles pudessem mudar de vida e não ser igual aquelas pessoas lá. E isso mexia muito com aqueles irmãos do passado, com os irmãos, não, com os fariseus, na realidade, né? Eles ficavam muito irados quando Jesus estava ensinando essas coisas no meio do povo, porque estava tirando a autoridade deles. Lembramos quantas pessoas seguiam Jesus, como que as pessoas andavam atrás de Jesus. E esta parábola também serve de desafio direto aos fariseus, quanto ao seu formalismo, né? E também direto aos saduceus, quanto à sua devoção ao templo. Lembra como que os fariseus, eles eram muito formais, né? Eles faziam coisas, um exemplo é de lavar o copo, lavar a mão, é tudo formalidade. E os saduceus eram o templo, eles olhavam para o templo como se fosse a melhor coisa do mundo, é tudo de melhor que eles tinham. E são coisas que nós temos, às vezes, estar prestando atenção nas nossas vidas também. Como é que nós estamos olhando para as grandezas de Deus? Estamos olhando com formalidade, né? Nós estamos olhando só com uma devoção temporária. Nós temos que estar pensando nisso para nossas vidas. Jesus estava mexendo direto com os fariseus. Mas hoje é conosco, irmãos. É conosco que ele quer falar. É conosco que ele quer. É para a minha mente, para a sua mente, que ele está trazendo as palavras dele nos dias de hoje. Nós temos que estar prestando atenção no que Jesus tem nos falado. O que nós temos realmente ouvido de Jesus. O que realmente nós temos ouvido do Messias. Ele desafiava diretamente os fariseus com seu formalismo. E também aos saduceus com a sua devoção ao templo. Ao mesmo tempo que eles se recusavam a dar ouvidos à mensagem de Jesus, que era o Messias. Ele estava cutucando eles, mexendo, porque o Deus Todo-Poderoso estava ali, o Messias que eles esperavam estava ali. E como é que eles estavam prestando atenção naquilo que o Messias estava ensinando? Jesus ilustrou a natureza de sua reivindicação de autoridade por meio dessa parábola. Ele estava reivindicando a sua autoridade, a autoridade que foi concedida por Deus, a autoridade que os fariseus sabiam que ele teria, que o Messias teria, que todos os judeus sabiam, que todos os saduceus sabiam. E Jesus estava reivindicando isso por meio dessa parábola. Versículo 28 diz, eu estou lendo pela Almeida, tá? O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse, filho, vai hoje trabalhar na vinha. 2 filhos. Essa parábola é introduzida por uma frase familiar, né? O que vos parece? Ou o que vocês acham? Se a gente olhar no capítulo 17, versículo 25, quando ele estava falando da parábola dos impostos, e também no capítulo 18, versículo 12, quando ele fala a respeito da parábola das ovelhas perdidas. O que vos parece? O que vocês acham? Que serve de conexão com o material que antecede. E isto é, ele está querendo chamar a atenção sobre a autoridade que realmente estava sobre ele. E embora, quando ele está falando a respeito de João Batista, eles não estavam entendendo que o ministério de João Batista e de Jesus estavam interligados. Que eles deviam observar que aquilo que João Batista tinha dito e o que Jesus Cristo está pregando era uma coisa só. E que eles tinham que entender isso, principalmente como autoridade religiosa, que o Messias realmente estava no mundo. Que aquilo que o Messias estava ensinando realmente
era uma verdade e que eles deviam aceitar aquela verdade. Porque embora eles afirmassem estarem obedecendo a Deus, nos menores detalhes, contudo, mostravam-se desobedientes e desviados totalmente como filhos de Deus. E nessa parábola, professa servir com os lábios. Eles professam servir com os lábios. Fingiam obediência, mas de fato não eram obedientes ao seu pai. Jesus está chamando a atenção deles. Lembra que Deus era o pai dos judeus, não é? Deus era o pai dos judeus. E aqui ele está querendo mostrar essa relação entre judeus e o outro filho. E nós vamos compreender um pouco melhor, um pouquinho mais para baixo. Os dois filhos representam todas as pessoas que têm a responsabilidade de obedecer a Deus, que é realmente o pai de todos. E o proprietário da vinha, né? E a vinha, aqui ela representa todo o mundo onde os homens estão trabalhando, onde os homens trabalham. E os homens, aqui nós podemos entender uma coisa assim, irmãos. Ou os homens trabalham para Deus, ou os homens trabalham para Satanás. Essa é a vinha. Esse é o mundo. Onde os homens trabalham para Deus, fazendo a vontade de Deus, ou trabalham fazendo a vontade de Satanás. E é um erro nós estarmos limitando, ou aqui está limitando o simbolismo às situações eclesiásticas. Embora essa parábola certamente se aplica aos membros da igreja cristã que exercem uma influência sobre as outras pessoas. Tá? E Jesus está falando diretamente com os líderes da época lá. Eles exerciam influência sobre as pessoas. E além disso, é verdade que a cada indivíduo, que todo indivíduo, cada um indivíduo, é um servo de Deus. E todos os indivíduos têm responsabilidade diante de Deus por suas ações, por suas atitudes. Todos. Deus vai cobrar de todos os indivíduos por meio das ações que realiza aqui nessa terra, na vinha, né? No trabalho, como homens e filhos de Deus. Os dois filhos podem representar todos aqueles que têm recebido a orientação clara do pai, no sentido de segui-lo, de estar honrando e de estar agradando a Deus. A aplicação da parábola que aparece no versículo 32 demonstra que a aplicação mais explícita dos dois filhos é que o desobediente representa os falsos líderes religiosos. Ao passo que o filho que finalmente obedeceu, embora no princípio ele recusou, né? Representa os pecadores notórios, né? Mas que finalmente chegaram ao arrependimento. Versículo 32 dá tudo a entender que é a respeito disso que ele está falando. Falando a respeito dos falsos líderes religiosos, né? Que foram desobedientes. E depois aqueles que são os pecadores que realmente chegou um tempo que eles... Opa, peraí, estou alerta. E começaram a se arrepender, voltaram ao arrependimento. E quiseram viver de acordo com a vontade de Deus. É bem provável que os discípulos de Jesus tivessem vindo principalmente deste último grupo. A maioria dos discípulos de Jesus, eles vinham realmente daquelas pessoas que não tinham muita ligação ou muito conhecimento das coisas religiosas. Eles não... Porque dificilmente um que é religioso, irmão, um que tem um conhecimento, ele realmente quer servir
ou se arrepende daquilo que ele está fazendo. Todavia, o fato de que ambos eram filhos implica em idêntica oportunidade, a responsabilidade pela sua oportunidade que Deus oferece a ambos. Deus oferece a oportunidade a todos os seres humanos. Não é assim que João fala, no capítulo 3 ali, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para todos, para salvar a todos, para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, Deus, ele veio para todos. Ele oferece uma oportunidade a todos os seres humanos. Ele ofereceu a oportunidade, como Jesus Cristo está dizendo aqui, para os dois filhos. Essa oportunidade assume a forma de orientação para o serviço e para uma vida piedosa. O que Jesus Cristo está atrás aqui querendo mostrar é que a piedade é o amor a respeito de coisas que vêm dos ensinos de Jesus. Piedade é isso. É o amor a respeito dos ensinos que vêm diretamente de Jesus. Piedade é a verdadeira devoção a Deus. Fazer a vontade de Deus, fazer aquilo que Deus realmente fala. A piedade é entendermos que todos nós temos que ter a misericórdia ou pena das dificuldades que as outras pessoas passam. As pessoas têm. Temos que ter compaixão. Os líderes religiosos na época não tinham, por isso que eles não conseguiam entender a respeito de João Batista, a respeito de Jesus. Piedade é realmente ter misericórdia do próximo. Em 1 João capítulo 3, versículo 10, ele diz: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. Nem aquele que não ama o seu irmão. Está vendo? Jesus estava com a intenção de mexer justamente com aqueles homens ali, para eles entenderem o que João Batista veio fazendo antes dele, era realmente levar o homem ao entendimento da piedade que Deus tem pela humanidade, o amor que Deus tem pela humanidade. Eles não aceitaram João Batista. E agora também Jesus, o próprio Messias, estando ali junto com eles, eles não estão aceitando Jesus. E o pai, ele não deixou na ignorância nenhum dos seus filhos. Nenhum. Nem aqueles que conheciam, nem os que não conheciam. O pai veio ensinando a todos. A vinha é um ótimo símbolo, irmãos. Porque ele fala de um trabalho que nunca termina e que requer uma atenção constante. Nós estamos na vinha, irmãos. E é o trabalho nosso, mesmo que Jesus Cristo teve lá no passado, de resgatar pessoas, de resgatar almas. E nós temos que olhar para nós mesmos e entendermos como é que nós estamos realmente olhando para essa humanidade. Nós estamos olhando com os olhos de Jesus, estamos fazendo realmente a vontade de Jesus, ou nós estamos mais buscando fazer as nossas vontades, os nossos interesses, do que vivermos realmente debaixo do interesse de Deus? A vinha é um trabalho constante. Enquanto nós tivermos fôlego de vida, irmãos, nós temos que entender que nós estamos na vinha do Senhor, que nós somos filhos de Deus. Como é que nós estamos realmente olhando para Deus? Como que nós estamos vivendo para Deus? O serviço de Deus, a vida piedosa, é uma indagação espiritual. Jamais ela se realiza totalmente. Jamais. Quanto mais fazemos, mais encontramos para ser feito. Nunca se realiza por completo o trabalho de Deus. Quanto mais nós estivermos fazendo, mais nós vamos encontrar para ser feito. Muito mais coisas nós vamos encontrar para ser feito.
Quanto mais nós podemos nos desenvolver espiritualmente no conhecimento e tudo mais, mais nós vamos perceber que nós necessitamos aprender mais ainda, que nós precisamos nos desenvolver mais ainda. Quanto mais a vitória sobre os nossos pecados, quanto mais a vitória sobre o nosso pecado, tanto mais sensíveis nos tornamos para com a necessidade de sermos cada dia mais santos. Cada vez que nós eliminamos um pecado na nossa vida, nós começamos a pensar em outros pecados para sermos mais santos, para sermos mais santos. Aquele que deixa o trabalho da vinha, deixa de fazer a vontade de Deus na vinha, logo ele tem a vontade de voltar ali de novo se ele for um filho de Deus. Porque a nossa tarefa, irmãos, jamais termina. Jamais termina. Deus nos chamou para um trabalho que é eterno enquanto nós estivermos aqui nessa terra, até a volta de Jesus Cristo. Quando a gente fala que não quer mais um trabalho, nós estamos negando fazer a vontade de Deus. Aos 2 filhos. E quando nós temos realmente o Espírito vivo dentro de nós, logo nós queremos voltar à atividade de fazer as coisas de Deus. E para agradar a Deus, não é por homens, mas é para agradar a Deus. A nossa tarefa aqui na terra jamais termina. E nesta parábola, Jesus, ele constrange os líderes religiosos a admitirem sua própria culpa. Porque eles eram dos filhos, que mostrou a intenção de servir, mas que jamais eles colocaram a intenção deles em obra ou em prática. Eles tinham vontade de servir, eles tinham a intenção de servir, mas eles não colocavam a vontade deles em prática. Notamos que tem um tom de uma vontade de servir. Nós notamos que nessa parábola ela tem um tom assim de severidade. E Jesus fala em várias parábolas com esse tom, parece de uma severidade. Em várias parábolas Jesus indaga isso. E não eram palavras de desafio ou de ódio, mas é uma palavras de amor, de um grande amor, de um intenso amor que Jesus tem pela humanidade. E ele proferia essas parábolas com a intenção de afastar ou de trazer os seus ouvintes, de afastar os seus ouvintes das trilhas más que eles estavam vivendo, de trazer os seus ouvintes do algo que estava errado. Então parece que é uma coisa que está vindo para maltratar quando a gente ouve essas parábolas, mas não é isso. A intenção de Jesus é trazer as pessoas para junto dele, para o reino de Deus. Não é uma acusação. Ele está abrindo, está dando um alerta para que aquelas pessoas pudessem voltar, para que esses filhos todos pudessem estarem trabalhando na vinha, estarem obedecendo a Deus. Mas aquelas autoridades religiosas, eles já estavam traçando planos para condenar Jesus. Eles estavam traçando planos contra Jesus. Por isso que tem essa pergunta, essa indagação de Jesus. O que vos parece? Eles estavam traçando o plano contra Jesus e Jesus sabia. A parábola anterior que nós fomos ver ali, todas as parábolas anteriores, falam a respeito. E aqui Jesus está fechando para poder alertar a mente deles, abrir o coração deles, abrir o entendimento deles que o Messias estava presente. Eles é que não estavam sendo obedientes. Eles que não estavam atentos àquilo que tudo que Deus já estava fazendo na vida dele. Eles tinham a intenção de executar Jesus. Eles estavam traçando esse plano para executar Jesus. No entanto, era possível o arrependimento.
embora isso fosse muito provável não acontecer, né? Porque são líderes, e muitas vezes, irmãos, a gente, olhando para nós mesmos, nós nos colocamos na posição de quem ensina, de quem prega, de quem fala, e sempre achamos que nós estamos certos em tudo. Mas muitas vezes Deus está chamando a nossa atenção, está nos provocando ao arrependimento, e muitas vezes, pelo conhecimento, pelo entendimento que temos, muitas vezes nos colocamos como os fariseus. E nós temos que estar alertas a isso. Muitas vezes nós estamos condenando Jesus sem percebermos. E essa parábola fala muito a respeito disso conosco. 2 filhos. 2 filhos. Todos os homens que chegam ao extremo, especialmente quando têm o conhecimento da verdade, dificilmente retrocedem. Dificilmente retrocedem a respeito das advertências, né? Que sejam dirigidas a ele. Nunca é com ele. Ah, não é comigo. E nós temos que olhar para nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nós vamos ser corrigidos. Jesus está querendo que nós voltamos ao caminho. E nós temos que entender isso. Somos filhos. Somos filhos de Deus. E como filhos do Pai, a qual destes filhos você se identifica nos dias de hoje? Sim, Senhor. Mas não vai, não faz. Ou eu não quero, mas depois me arrependo e vai fazer. É uma parábola curta, pequena, mas é uma parábola, irmãos, que dá para a gente meditar muito em nosso favor. Nós estarmos parando, estarmos analisando como nós estamos vivendo. Não é para nós estarmos olhando o outro, mas é para eu estar olhando para mim mesmo. Porque João veio a vós, outros no caminho da justiça, e não acreditaste nele. Ao passo que os publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Nós estamos acreditando em tudo que Jesus Cristo tem ensinado para nós? Essa que é a mensagem. Nós já temos o conhecimento, nós somos filhos de Deus, nós estamos na vinha. Mas como é que nós temos ouvido essa mensagem de Jesus? Como que nós temos colocado em prática o que nós temos aprendido? Sim, Senhor, eu quero fazer, cheio de boa intenção, mas não faço. Eu não quero, mas depois me arrependo e vou e faço. Como que você se coloca? Como que você está se colocando? Deus nos amou ao ponto de que no seu devido tempo veio nos convidar para estar andando conosco. Nós precisamos vivenciar esse chamado de amor, irmãos. Uns para com os outros, nessa vinha, né? Que nós estamos vivos aqui, nós estamos na vinha. Nós temos que vivenciar esse amor verdadeiramente, de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos na vinha do Senhor. Tudo isso aqui foi Deus quem fez, e Ele nos chamou para Ele. Nós nos arrependemos do erro que nós tínhamos, do pecado que nós tínhamos, para vivermos no amor de Deus. Então nós temos que vivenciar isso. E esse privilégio nós temos, irmãos, como igreja do Senhor, como filhos de Deus, verdadeiramente que nós somos. E lá no 1 João capítulo 5, versículo 2, ele diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. E o mandamento de Deus é que nós possamos adorar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. É o grande mandamento que Deus tem. Deus quer que nós estejamos amando as pessoas, que nós não sejamos como os fariseus,
cheio de boas intenções, mas não praticando aquilo que Deus realmente nos ensina. Nós estamos tendo essa oportunidade, irmãos, eu e vocês, de vivermos de acordo com a vontade de Deus. E que Deus possa falar melhor para nós, como filhos de Deus, como é que nós devemos realmente agir, ouvir e obedecer a Deus, e colocar em prática o que nós estamos aprendendo. Deus nos ama, e que nós possamos amar a Deus também. E amar a Deus não é nada mais, nada menos de que não ficarmos pensando só em nós, mas estarmos amando ao próximo que está aí. É um privilégio isso, irmãos, de nós andarmos preocupados com a vida de outras pessoas, para poder salvá-los e levá-los até Deus. Deus já veio para mim e já veio para você, Ele está em nós, que nós possamos usar esse amor que foi delegado a nós para amarmos outras pessoas. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos abençoe.